Muito boa noite, bem-vindo ao Grande Entrevista. Hoje recebemos o sócio fundador da Aqui, maior rede de retalho e distribuição de produtos para agricultura, pecuária e pesca. Bem-vindo ao Grande Entrevista, Rui Brandão. Muito boa noite, muito obrigado pela entrevista. Sinto muito lisonjeado pelo convite. Conforme dissemos, é sócio fundador de uma empresa de referência no mercado em termos de distribuição de insumos agrícolas, a Aqui. Antes Casa do Agricultor. Nestes 7, 8 anos de existência, como é que a então Casa da Agricultura, agora Aqui, surgiu e se estabeleceu no mercado? Surgimos porque há uma necessidade de mercado, não é? Portanto, para os agricultores serem competitivos, têm que ter acesso a insumos e equipamentos a preços competitivos nas zonas onde estão, nas zonas rurais. Portanto, esta é a necessidade que leva ao aparecimento da Casa do Agricultor. A mudança para aqui, a marca Casa do Agricultor tornou-se pequena para nós. Nós tínhamos mais ambições, queríamos abranger novas áreas. Alguns clientes nossos começaram-se a sentir não incluídos porque queriam que fosse a casa do pescador, a casa do criador, a casa do avicultor, e aqui cabem lá todos e, por outro lado, também dá a ideia de que estarmos ao lado do agricultor, ao lado do produtor, onde ele está, nas zonas rurais, nas zonas mais remotas, não só aqui onde estamos em Maputo, onde temos muito orgulho em também estar presentes e onde é a capital do país. Mas permita-me compreender melhor o começo. Quando surgiram, como é que perceberam o mercado e identificaram aqui uma oportunidade de trazer um negócio que poderia agregar valor a um setor tão importante quanto o da agricultura? Já existia, os agricultores podiam comprar insumos, mas existiam. Não existia, se calhar, uma loja padronizada. Nós trouxemos alguma coisa de novo. Acho que trouxemos uma inovação. A Rota Certa, por exemplo, é uma grande inovação onde nós, para além dos agricultores terem acesso via as nossas lojas, também têm acesso aos nossos produtos através dos 300 agrodealers que emparceiram connosco. E a nossa imagem, portanto, trouxemos um conceito diferente, um conceito do one-stop shop, onde um agricultor ou um criador de gado ou de frangos entra na nossa loja e tem acesso a tudo o que precisa para fazer a sua produção. Tudo é mesmo tudo? É a nossa ambição. Obviamente temos falhas, como todos os outros, e às vezes falha qualquer coisa. É no sentido essencial? No sentido essencial. Voltando para o ponto que levantava no início da sua intervenção sobre a mudança para aqui, ao fazerem esta mudança no ano passado, passaram a incorporar também produtos do setor pesqueiro. O que é que determinou esta mudança e o alargamento do portfólio da empresa? A primeira motivação é que nós também gostamos de ir à praia e então gostávamos de aproveitar a nossa zona costeira e criar lojas na nossa costa. Mas, para além disso, eu recordo-me que uma vez apareceu num relatório uma província que reclamava a Casa do Pescador. E, na altura, achei aquilo um dos maiores elogios que vi nisso num relatório. Acho que não há oferta. A oferta é muito limitada. Obviamente, nós ainda estamos a aprender como trabalhar neste setor. Não somos claramente ainda uma referência. Mas estamos a incluir novos produtos, a ir adquirindo know-how e há coisas que necessitam de tempo. E esperamos que a breve prazo consigamos ter uma oferta robusta e sólida como temos já na agricultura, na pecuária. E por falar em novos produtos, falar de uma fraca oferta em termos de produtos pesqueiros no geral e com ênfase para produtos ligados à agricultura, como é que identificam os produtos a levar aos seus clientes e para conseguirem satisfazer as suas necessidades? Normalmente, são as próprias marcas. As próprias marcas têm departamentos de investigação e desenvolvimento que nos trazem as novidades, as novas tecnologias. E nós depois sugerimos-las aos nossos clientes. No entanto, muitas vezes, são os próprios clientes a fazer as sugestões e nós vamos procurar essas tecnologias pelo mundo fora e fornecer e satisfazer as necessidades dos nossos clientes. Mas ainda a propósito dos produtos,
o nosso mercado, pela sua dimensão, traz-nos desafios acrescidos. Portanto, o nosso maior desafio é a dimensão do mercado, que é relativamente pequena. Portanto, e isso obriga-nos a criar mercado. E criar mercado, muitas vezes, é alargar a nossa gama de produtos do que, se calhar, seria o nosso core. Portanto, nós, dado o mercado ser pequeno, temos que ir buscar mais produtos para conseguir a viabilidade do negócio. E quais são os produtos que são efetivamente a referência daqui em termos de oferta? Claramente, a nossa referência são os produtos para produção na agricultura e pecuária. Temos a ambição de ser também uma referência nas pescas. Mas, por exemplo, a nível de utilidades e a nível de PET, temos legítimas aspirações também de começar a introduzir novos produtos de forma a alargar a oferta e criar mercado, porque não é fácil conseguir um volume de negócios suficiente para justificar estas lojas tão espalhadas pelo nosso país. Hoje temos 14 e é difícil viabilizar uma loja em Montepuez, é difícil viabilizar uma loja em Mocuba, daí a termos que alargar a nossa oferta de forma a diluir os custos. E olhando para aquilo que são as necessidades de atrair melhor os vossos clientes, fidelizá-los, como é que olham para a concorrência, como é que se diferenciam da concorrência para tornarem-se mais competitivos? Nós tentamos preencher uma lacuna que existia de mercado. Portanto, nós tentamos quebrar um paradigma e não chamar ninguém concorrência. E não chamar ninguém concorrência é... nós concorremos por vezes até com os nossos fornecedores, concorremos às vezes com os nossos clientes, e passo a explicar. Portanto, mas tentamos incluí-los no nosso modelo de negócio. Isto é, nós, se calhar há 8 anos, representávamos marcas. E continuamos a representar algumas marcas. No entanto, não fomos exclusivos, fomos inclusivos. Fomos ter com todas as marcas que estavam no mercado e disseram: venham competir dentro das nossas lojas. Nós representamos esta, mas queremos que o consumidor tenha acesso, tenha a possibilidade de escolher entre esta marca e esta. Queremos que todas as marcas compitam dentro das nossas lojas, nas nossas prateleiras. E aqui quebramos este paradigma. Daqui transformamos potenciais concorrentes em parceiros no desenvolvimento do negócio. Portanto, e posicionamos como uma referência no retalho. Com alguns dos nossos clientes, por exemplo, nós potenciamos a concorrência quando lhes oferecemos a possibilidade de vender nas zonas deles, das localidades deles, aos agrodealers, os produtos aos mesmos preços a que nós vendemos nas nossas lojas. Portanto, nós hoje, por exemplo, temos uma loja em Chimoio, mas da loja do Chimoio saem uma multiplicidade de rotas, onde temos variadíssimos agrodealers que têm acesso aos nossos produtos, entregues à porta deles, para poderem vender diretamente aos clientes, ao mesmo preço que nós vendemos na nossa loja de Maputo, ainda tendo uma margem. Um mercado reduzido, como é Moçambique, obriga-nos a ser criativos de forma a encontrar o menor número possível de concorrentes e o maior número possível de parceiros, de forma a acrescentar nos valores. Estamos numa fase que, para desenvolver este mercado, temos que encontrar a maior parte de parcerias, de forma a conseguirmos desenvolver o mercado. O grande desafio... Este ecossistema desenvolvido, esta forma de trabalhar de forma sistémica com os vários players no mercado, a criação de uma rede de distribuição, incluindo os agrodealers, é uma inovação daqui ou é algo que já existia no mercado e aqui vê a oportunidade de também tirar vantagem? Não, eu acho que desta forma é uma inovação daqui, que ninguém estava a fazer desta forma. Havia várias empresas, cada uma representava as suas marcas e as marcas competiam e as empresas competiam. E nós dissemos, não, venham todos, nós temos algumas marcas, mas a nossa plataforma de distribuição está disponível para várias marcas. E quais são os benefícios que aqui dispõem para os grandes produtores rurais? O primeiro é este. É a possibilidade de escolha. Portanto, o agricultor hoje tem a possibilidade de escolher a tecnologia que mais gosta, a marca que prefere,
porque nós disponibilizamos isso. Depois é a transparência de preços. Portanto, hoje a Lúcia a Olívia, perdão, vai ao nosso website e vê os preços que nós praticamos em qualquer parte do país. Isto está disponível a toda a gente. Portanto, é informação, é transparência, portanto. E olhando para o fato de a agricultura ser uma atividade com alto potencial de rendimento, é uma atividade que é vista como sendo a base, o pilar para o desenvolvimento do nosso país, mas muitos agricultores têm dificuldade de acesso a financiamento para poder investir ainda mais no negócio. Na relação que tem com os pequenos ou até os grandes agricultores, que facilidade é que cria? Nós temos, obviamente, limitações, não é? Nós identificamos as dificuldades dos agricultores, mas estamos limitados e dificilmente conseguiremos resolver todas para desbloquear este paradigma de desenvolvimento da agricultura. A agricultura em Moçambique é muito mais... Desenvolver a agricultura em Moçambique é muito mais do que desenvolver um setor económico, porque representa 80% da população. O Sr. Excelência, o Ministro da Agricultura, há 15 dias, e foi um vídeo que foi muito viralizado, passou numa apresentação nas Nações Unidas, dizia, e esta parte do vídeo ninguém pegou, que o nosso problema não é a produção, é que os agricultores têm fome. Mais grave do que não haver produção. Produzem e não têm acesso a recursos. O agricultor não consegue se alimentar porque Moçambique está a exportar. Moçambique está a exportar. O Malawi, os frangos do Malawi estão a ser criados com a soja e com o milho que é feito em Moçambique. Isto está a acontecer. Pronto. A dificuldade de desenvolver Moçambique, o setor agrário em Moçambique, na minha opinião, na minha humilde opinião, tem sido porque se tem confundido o que é desenvolver um setor económico e resolver um problema social. Tem-se conseguido, tem-se tentado fazer o mais difícil, que é resolver os dois problemas ao mesmo tempo. Eu não sei se é possível. E o que é que devia ser prioritário? O que devia ser prioridade? A prioridade, eu acho que são sempre as pessoas. Não é? A prioridade são sempre as pessoas. Então seria um investimento social. Portanto, eu acho que o que está a ser feito na agricultura é fundamentalmente um investimento social. As empresas comerciais têm tido alguma dificuldade em subsistir. Há aí uma nova vaga de empresas comerciais na agricultura a aparecerem, mais ligados à produção de macadâmia, à produção de pera-abacate, que são investimentos muito sérios que vemos pelo país, feitos a longo prazo e que esperamos que traga aqui uma vaga de energia positiva e desenvolvimento que nos leve a esquecer alguns fracassos, como muito recentemente tivemos em Cabo Delgado, uma maior empresa algodoeira. E quais são os limites da consultoria técnica que aqui faz para os agricultores? Os limites são a dificuldade de aceder no local, num país tão grande, não é? E com um mercado tão pequeno, não é? É muito difícil para nós conseguirmos estar no last mile. Fazemos um esforço, tentamos estar, mas é difícil, não é? O país é muito grande. E em termos de inovação, disse que os vossos fornecedores acompanham as tendências do mercado e vão fazendo essas ofertas, mas como é que aqui também acompanha para solicitar aquilo que efetivamente pode responder melhor às necessidades do mercado? Um agricultor em Moçambique tem acesso a exatamente as mesmas tecnologias a preços, aos mesmos preços ou mais baratos que um agricultor sul-africano. Isso posso lhe garantir. A nossa missão é que o agricultor tenha conhecimento que existem essas tecnologias. Essa nossa missão é promover essas tecnologias. É difícil, mas temos-lo feito e temos obviamente contado com o apoio, nós e todo o setor agrícola, com o apoio de uma panóplia de organizações que também está a promover essas novas tecnologias e a dar formação aos agricultores, e é um processo que leva o seu tempo.
E qual é o foco daqui? Se é para os grandes agricultores ou os pequenos? O foco tem sido claramente os pequenos agricultores. Portanto, nós temos abordado o mercado nesta fase a dar um grande enfoque nos pequenos agricultores. Portanto, os grandes agricultores não precisam que nós tenhamos uma rede de 14 lojas e 300 agrodealers, porque eles negociam centralmente com a Aqui, num departamento corporate, via e-mail, telefone, e recebem caminhões diretos, não é? Portanto, e quais são os desafios que existem nesta relação com eles para o delivery, para a entrega das suas solicitações? Os pequenos são a maioria e estão dispersos. Como é que aqui chega até eles? Com muita dificuldade. Qualquer loja na África do Sul, em 3 dias, tem a reposição de estoque. A nossa loja em Montepuez é abastecida de 30 em 30 dias. Portanto, se falhar alguma coisa e não receber o produto nessa encomenda, levará 60 dias. Isto é um grande desafio. Porquê? Porque o mercado é pequeno, porque não há cargas consolidadas, porque as estradas são débeis. É a realidade que temos e é com isso que temos que gerir. Não vale a pena estarmos permanentemente a lamentar. Mas, obviamente, só é possível o desenvolvimento do setor e o nosso, por arrasto, com o desenvolvimento não só da agricultura, mas das infraestruturas, por exemplo. Reconhecendo estes constrangimentos e o passo à frente que aqui já deu de criação desta rede de distribuidores, os agrodealers, como é que pensa potenciá-los para que num futuro próximo ela possa ser mais eficiente e responda ainda mais às necessidades do mercado? Sim, nós cada vez mais queremos que os nossos agrodealers tenham uma capacidade, as competências para dar mais do que vender produtos, recomendar, dar assistência técnica, propor soluções aos agricultores, por um lado. Por outro lado, também alarguem a sua gama de produtos. Um agrodealer nosso hoje pode vender um trator, pode vender um gerador, pode vender uma bicicleta e pode vender uma moto, ainda que não a tenha em estoque. Apenas sabendo e conseguindo dar uma previsão ao seu cliente quando é que o caminhão da rota certa vai passar e o produto será entregue. Reconhecendo estas fragilidades de infraestruturas para agilizar a distribuição de produtos, que outros elementos são constrangedores no ambiente de negócios no geral? Falou há bocado o financiamento. O financiamento é claramente o principal obstáculo. Tem que ser resolvido de uma forma... Não é a banca comercial que o vai resolver, não é possível, não tem cabimento. Não tem cabimento. A agricultura é subsidiada e financiada com taxas que não são comparadas às em Moçambique, em todo o mundo. Portanto, nós, para termos a noção, e fala-se muitas vezes o subsídio em Moçambique, os países mais desenvolvidos são os que mais subsidiam a agricultura. 12% da receita da agricultura reverte sob a forma de subsídios. 12%. No mundo. Isto é em média. E os países desenvolvidos subsidiam muito mais que os países emergentes. É importante termos isto em consideração. Portanto, nós temos como... Qual é a explicação que encontra para essa disparidade? É a capacidade. É a capacidade financeira para fazer. Capacidade ou definição de prioridades? Não me cabe a mim dizê-lo, mas eu acho que é fundamentalmente capacidade. E acho que a agricultura no cômputo geral, como é que vê o quadro jurídico em termos de leis existentes, regulamentos existentes no setor? Eu acho que, a nível fiscal, as medidas apresentadas o ano passado são positivas. Portanto, passar o IRPC para 10% no setor agrícola é uma medida que se deve aplaudir e que acho eu, que vai potenciar que fiquem mais receitas aqui em Moçambique e não em traders, nomeadamente nos produtos de exportação. Acho que isso foi positivo. Há espaço para mais medidas
nesse sentido? Eu acho que apesar da percepção generalizada é que a agricultura é fortemente subsidiada em Moçambique, se nós compararmos com outros países, não é. E não é, entendo eu, por falta de capacidade. Acho que a agricultura é claramente uma prioridade na agenda, tem estado permanentemente na agenda pública, mas a realidade é que, comparado o nível de subsidiação nos países emergentes, e em Moçambique em particular, com os países do Ocidente... Na verdade, gostava de compreender se concretamente sente que algumas medidas poderiam ser adicionadas a estas neste pacote de estímulo à economia. Já considera uma boa medida esta da redução do IRPC para 10%, mas quando lhe coloco se há espaço para mais, visualiza algumas em concreto que no imediato poderiam ter resultados visíveis? Eu acho que para se competir no mercado internacional tem que se ter... Para a competição ser justa, tem que se ter acesso a uma taxa de juro igual e tem que se ter acesso a um nível de subsidiação da agricultura igual. Não é. E essa não é a percepção. Se não é por falta de vontade, não acredito. Acho que é por falta de capacidade. Como é que aqui lida com a sazonalidade do negócio? É extremamente difícil. Extremamente difícil. Extremamente difícil porque obriga os nossos clientes a terem que ser muito melhores gestores. Porque todos nós comemos para nos alimentar e para alimentar os nossos filhos e o agricultor, por exemplo, como tem um período de receitas, a renda dele concentrada num curto espaço de tempo e tem que fazê-la esticar para o ano todo. Não é? E isso é um desafio para os nossos clientes e depois é um desafio para nós. Nós temos lidado acrescentando novos produtos, isto é, daí, se tivéssemos só agricultura, tínhamos a sazonalidade muito maior. Como adicionamos a veterinária, vamos esbatendo essa curva da sazonalidade. Acrescentando as pescas, ainda mais vamos batendo essa curva. Acrescentando uma oferta para pet, para animais de estimação, mais vamos batendo essa curva. É introduzindo produtos que fazem contraciclo e produtos que são mais estáveis ao longo do ano. Estamos a falar de produtos que também são um complemento, um alimento para o negócio daqui. Exatamente. Quais exatamente? Produtos veterinários, produtos para animais de estimação, produtos para que nós chamamos para a vida rural, que podem ser detergentes, podem ser que são complementos, complemento à nossa oferta nas zonas rurais, utilidades. Quais são os outros riscos associados ao negócio? Nós sofremos mais ou menos dos mesmos riscos que os nossos clientes, porque se o nosso cliente não estiver saudável, nós também não estamos saudáveis, não é? Portanto, nós indiretamente sofremos dos riscos que o agricultor está exposto, que são da mais diversa natureza, riscos de mercado, riscos climatéricos. Com esta capacidade criativa e de inovação daqui, que olha para o mercado, percebe as suas fragilidades e vai criando também respostas resilientes para a instituição, como é que olha para aqui do ponto de vista de sustentabilidade e a sua projeção no futuro? Claramente o nosso plano e o nosso projeto é a longo prazo. Não estamos aqui a aproveitar oportunidades de curto prazo. É a longo prazo. Nós vamos ter que verticalizar. Há algumas áreas onde vamos ter que passar para a produção, para suprir falhas de mercado. Portanto, hoje, há aqui integrada na holding Biangels Agro, nós estamos a fazer investimentos noutras áreas de forma a melhorar, complementar a oferta que temos ou ter uma oferta mais competitiva. Neste contexto, vamos passar a produzir rações no Gurui, a multiplicar semente também no Gurui. Estes são investimentos que estão em curso e que vão aparecer nas prateleiras daqui durante o próximo ano. E como é que vê o futuro do setor? O futuro do setor agrícola? Eu acho que se Moçambique se tornar uma economia bullish por causa do gas and oil,
a agricultura é essencial para resolver o problema social. Se tal não acontecer, também é essencial para alimentar as pessoas, portanto... Então estão no negócio certo. Estou perfeitamente convicto que estamos no negócio certo, estamos num negócio que acreditamos que vai ser lucrativo, portanto a nossa missão é dar retorno aos nossos acionistas, às pessoas que acreditaram no projeto. Portanto, estamos confiantes nisso, mas também reconheço que as recompensas de sentirmos que contribuímos para mudar a vida das pessoas e que temos um projeto que realmente tem impacto nas pessoas, que é uma recompensa também importante para nós e para os nossos acionistas. É uma recompensa prevista num horizonte determinado? É a longo prazo, é a longo prazo, é a longo prazo. Mas obviamente temos previsto um retorno e estamos a ter o nosso retorno e hoje já somos viáveis, atenção, mas esta viabilidade está-nos a levar a investir mais, estamos sempre a apostar, conforme disse, falei em 2 projetos que estamos a investir e investimos nos últimos 3 anos em noutros, nomeadamente numa empresa de proteção de equipamentos de proteção individual. Estamos a investir. Antes mesmo de terminarmos esta entrevista, gostava de compreender um ponto muito essencial no contexto em que se vive atualmente, onde existe uma tendência cada vez crescente de procura por produtos orgânicos. Como é que aqui responde também a demanda em termos de insumos orgânicos? Nós temos oferta em Moçambique, que ainda é claramente um nicho, mas a oferta existe. Acho que há algumas iniciativas para exportação. Os produtos em Moçambique são muito orgânicos, não é? Porque, infelizmente, ou não é? Mas as pessoas usam muitos poucos químicos, não é? Porque têm pouca capacidade financeira, portanto, a agricultura em Moçambique, para o mal ou para o bem, é muito orgânica. Mas refiro-me para uma produção em escala. Nós temos a oferta e é uma aposta crescente das marcas e é uma aposta crescente nossa e está aqui. Nós temos disponível para os clientes, a opção é dele. Existe também esta apetência daqui em potenciar os seus clientes com conhecimento e consultoria técnica nesse sentido? Sim. Com todos os nossos produtos, os nossos técnicos que estão disponíveis nas nossas lojas conseguem identificar as vantagens e as desvantagens de utilizar o produto A ou B e as diferenças, não é? E, no fundo, dar ao cliente, ao agricultor, a possibilidade de decidir entre a tecnologia A ou a B, a marca A ou a B. Que retrato teremos daqui nos próximos 10, 20 anos? Eu espero que consigamos alcançar o last mile e a cobertura nacional. Portanto, acho que temos conseguido cada vez mais, mas ainda há muito quilómetro que ninguém tem acesso a insumos. Acho que devemos continuar a completar a nossa oferta para ser cada vez mais robusta. Temos muito para melhorar a nível de serviço. Temos uma equipa muito jovem, uma equipa em que nós precisamos de super-heróis, porque nós precisamos de pessoas que tenham capacidades técnicas, conhecimentos técnicos na agricultura, veterinária, para proporem soluções aos nossos clientes, mas, por outro lado, também tenham competências comerciais, competências de gestão. Portanto, isto em Moçambique e com vontade de viver nas zonas remotas. Portanto, nós precisamos não de quadros, mas precisamos de quase super-heróis. Temos alguns, estão a crescer e daqui a 10 anos vão estar muito melhor. E isso aí é a certeza que temos. É que vemos a primeira fornada que hoje que tem 7 anos connosco, de jovens que hoje assumem responsabilidades, gerem alguns milhões de meticais e de forma muito competente. Portanto, daqui a 10 anos vamos ter muitos mais. Muito obrigada pela sua presença no Grande Entrevista. Caro telespectador, continue com a restante programação da STV. Muito obrigado pela audiência e nós voltamos
numa próxima oportunidade. Boa noite.